Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. A função da polícia militar, a função princípio da polícia militar. Eu acredito no futuro do Brasil, porque eu acredito em mim, acredito em você, acredito no conjunto do pensamento. Vamos para frente. Amanhã é outro dia. It feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows right back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters... Pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal. I can't do nothing. Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Olá, Norton, Gabriel Viana. Tudo bem, gente? Aí você viu um giro do que é que a gente vai ter de melhor aqui na nossa edição de hoje, né, Norton? Muita coisa, são imagens muito icônicas do que está acontecendo, né? Já tem gente reclamando da segurança, tem muita gente com dor de cotovelo e tem essa coisa toda, né, que está passando, tá? Tem gente já dizendo, não, é isso mesmo, vamos aceitar o resultado das urnas e vamos colocar. As urnas que são inauditáveis, é bom dizer, então, deixar isso muito claro, mas isso é para os próximos 2 anos de luta, para que na próxima eleição essas urnas não tenham condição de continuar como elas estão, tá? A gente vê isso aí. E todos esses ensinamentos que a gente tem, tá tudo muito esquisito, né? Vamos para frente. É isso, já quero convidar vocês, telespectadores, a participarem, enviarem sua mensagem no WhatsApp, dando sua opinião sobre tudo que nós vamos abordar aqui. Gabriel Viana já está com o telefone em mãos. O QR Code também, que você vai já ver aqui na tela. Por ele você acessa as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que lá, inclusive, tem todas as edições anteriores do Da Hora. E fiquem à vontade, confiram tudo, fiquem aqui conosco. Hoje, dia 1º de novembro, se comemora o Dia de Todos os Santos, que é uma festa celebrada em honra de todos os santos e mártires, conhecidos ou não. Este dia é celebrado pelos crentes de muitas das igrejas da religião cristã, por ser herdada a partir da tradição apostólica. Hoje também se comemora o Dia Mundial do Veganismo. Gabriel Viana, nós temos uma nota de pesar agora, né? É isso, a gente tem uma notícia triste porque no último sábado morreu Pedro Nolasco Teixeira de Freitas, o fundador
das Casas Freitas, grande empresário cearense. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da empresa e os filhos do empresário confirmaram que a morte foi por conta de causas naturais. Fica aqui nossa solidariedade, né, tanto minha, de Gabriel Viana e Norton, como de toda a TV União. Nós já iniciamos o Da Hora de hoje com um assunto que vem preocupando parte da população brasileira, que são os bloqueios de vias pelo país. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, incluindo caminhoneiros, iniciaram na noite de domingo bloqueios em estradas pelo país em um protesto contra o resultado das eleições que teve Lula como vencedor na disputa pelo Planalto. Os manifestantes pedem um golpe. A Polícia Rodoviária Federal registrou nesta segunda, até o final da noite, 321 pontos de bloqueios ou aglomerações em vias de 25 estados e no Distrito Federal. Pouco antes das 10 da noite, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o governo adote todas as medidas necessárias e suficientes para desobstruir as rodovias ocupadas em protesto pelo resultado das eleições. Ele também determinou a prisão do diretor da PRF em caso de descumprimento. Alexandre de Moraes acatou uma ação judicial da Confederação Nacional dos Transportes que pede a intimação de todos os representantes dos órgãos de segurança pública, em especial a Polícia Rodoviária Federal, para que sejam aí adotadas todas as medidas cabíveis para o fim dos bloqueios rodoviários impostos ao redor do país por caminhoneiros, que exigem a implementação de um golpe militar em resposta à derrota eleitoral de Jair Bolsonaro. A lista de alguns pontos que estão fechados pelo Brasil. Nossa direção colocou aí agora, vocês podem conferir em casa cada um deles, né? São muitos. Aqui em Fortaleza a gente teve um ponto de bloqueio ontem à noite ali na BR-116, né? No sentido Sertão-Fortaleza. Sertão Praia, né? Voltando para Fortaleza. O pessoal está convocando também um ato em frente ao 10º Batalhão, ali no centro da cidade, ali, né, perto da Catedral, ali, para ver alguma coisa e tal. Agora é aquela... Eles não têm um objeto, né? Se topou que a eleição fosse feita por essas urnas eletrônicas, então eles não podem... Agora sim podem ser tomados como atos antidemocráticos, né? Agora sim. Norton. Diferente daquelas questões todas, quando se pedia, né, que evitasse que esse clima, que chegasse nesse ponto, né? Agora sim você tem configurado os atos antidemocráticos. Mas tem muita gente já reclamando que esse processo ele não tem fim, não tem começo, nem meio, nem fim, né? Fica tudo aí na cabeça do Alexandre de Moraes. Cabeça brilhante, né? Rodovias federais do Maranhão sofrem interdição por protestos contra os resultados das eleições. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio começou no início da tarde desta segunda em Açailândia. O movimento fechou uma parte da via e os organizadores alegam fraude na apuração das eleições e não aceitam o resultado. O protesto ocorre de forma pacífica. Gabriel? E a PRF está usando spray de pimenta para dispersar manifestantes perto do aeroporto de Guarulhos. Vamos conferir.
A vitória de Lula desencadeou uma série de conversas telefônicas e em grupos de WhatsApp entre oficiais militares de patentes abaixo do generalato desde o anúncio do resultado, todas em tom de frustração e temor com o destino das Forças Armadas sob o novo governo. Entre generais de alta patente, porém, não há nenhuma ameaça ou sequer cogitação de resistência ou intervenção militar em favor de Bolsonaro. Norton? Nós falamos isso aqui ontem, que o Exército Brasileiro não é mais o mesmo. Né? A gente disse que o oficialato deu uma subida de tom, teve uma valorização das Forças Armadas, isso é uma coisa importante que se diga. Esses militares, esses novos militares aí, eles gostaram dessa conquista que eles fizeram. O militar é no nosso corte. O Fernando Henrique pode não gostar, porque o Fernando Henrique começou essa desorganização do Exército Brasileiro. Tá? O Fernando Henrique pode não gostar, algumas pessoas podem não gostar dos militares, mas os militares são o clássico da política brasileira. Eles sempre vão existir. E são os militares que mantiveram a unidade nacional, as nossas fronteiras. Foram os militares que derrubaram a monarquia, foram os militares que fundaram a República, foram os militares que derrubaram a República Velha, foram os militares que fizeram o Estado Novo, foram os militares que foram à guerra e, quando voltaram, redemocratizaram o Brasil. E foram os militares também que reiniciaram todo esse ciclo de redemocratização do país. Tá? Porque, veja bem, no Brasil ainda não pode ser considerado um Estado democrático de direito nesse sentido pleno, porque nós temos ainda um poder judiciário que vai exigir que temos várias falas do Mourão e nesse sentido, o Mourão vai ser um dos grandes caras dessa reforma do judiciário, que é importante que se acelere o judiciário. Não faz sentido você ter, por exemplo, juízes sentados já com processos já em conclusão, em processo já em fase de conclusão, tá? Esperando julgamento, e o juiz simplesmente sentado lá, ninguém julga. O cara pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não tem. Inclusive tem um movimento aqui dentro da OAB do Ceará, que é um movimento importante, de lançar um aplicativo, que é um aplicativo que tem no estado do Maranhão já, para medir, né, impulsionar e dar transparência à questão da produtividade dos juízes, que isso vai ter que ser uma coisa que vai ter que ser muito bem deixar isso bem claro. Né? É uma coisa que a gente tem que ter. Eu acho que cada vez mais a sociedade poderia entrar. Então, o Beto Studas, que é um cara que tem muito dinheiro aí, ele poderia fazer essas coisas. Ele está interessado em entrar no terceiro setor, né? O Luizinho Girão, sabe? O Gastão, que virou deputado federal agora. Tem uma série de caras aí que poderiam apoiar essas iniciativas, né? Para a gente impulsionar ao máximo isso, né? Criar observatórios do Poder Judiciário, observatórios independentes disso, né? Para que a gente possa ter essa coisa acelerada. Tá? Então, ó, vamos ver o que o Exército funciona, da maneira como o Exército está funcionando, ele não vai voltar atrás. Não tem como o Lula chegar agora e dizer assim, eu vou botar quem na cabeça deles lá. Não tem, né? Você tem um padrão já. Sabe? Foi desenhado um padrão, um tipo de coisa. Os generais ainda são muito moderados, ainda são muito... Sabe? Porque foram pessoas que foram promovidas durante o período do Fernando Henrique, Lula, Dilma... Né? Eles não são ainda esses caras que têm... Eles têm uma visão completamente desmilitarizada do país. Isso não tem condição. O Brasil não tem condição de ser uma Costa Rica, que é um país sem exército, sem arma e tal, porque fica muito ligado lá. Mas a gente tem uma Amazônia azul toda para... Imagina aí como é que a gente vai fazer isso sem submarinos nucleares. Não tem como. Né? Aí os ingleses chegam aqui e querem nossas plantas. Eles querem saber como é que a gente vai fabricar os nossos submarinos nucleares. Não, vocês vão ter que suar muita camisa, né? A gente não joga lá no futebol deles, né? E a gente dá show, né? Então, os melhores goleiros são brasileiros, né? A gente não tem um atacante como Salah ainda, mas a gente está chegando lá, né? Mas, assim, eles não podem chegar aqui exigindo essas coisas, né? O Lula também não pode sain por aí desfilando, como na época do primeiro governo dele. Visita, abrir a geladeira e fazer o que mas eu vou contar um negócio aqui. Ó. Eu tive nos Institutos Nucleares do Brasil, fico em Botafogo, no Rio de Janeiro. E eu conheci um cara lá, que era o Tranjan, e ele falou, assim, né, numa conversa informal, tá, que os argentinos estavam querendo o segredo das nossas Esqueci. Centrífugas. São centrifugadoras. É um processo que vai gerar lá, né, que o Brasil descobriu isso, que é uma coisa que está todo mundo atrás, tá?
todo mundo. Essa disputa da energia nuclear, você tem a Rússia, muito forte, para variar sempre em tudo. Eles lançaram até míssil com plasma agora nessa guerra da Ucrânia. Vocês imaginam o que é que vem por trás, né? A Rússia e a França se gaba também de ter desenvolvido muito isso. A Alemanha abandonou esse processo, a Alemanha era líder e agora deve estar profundamente arrependida de ter desligado seus reatores devido a essa política maluca aí desses verdes que ficaram com essa maluquice de achar que a energia nuclear era uma energia que gerava radioatividade. Cara, é um negócio tão louco que eles usam até o lixo, o resíduo da energia, ele é produzido a partir desse resíduo, se produz energia também, né? E o urânio é uma coisa incrível. A gente, no Ceará, é bom que se diga, tem que se manter. Até São Guimarães, você conhece um homem muito forte aí no governo, né? Temos que impulsionar a nossa mina temos que abrir a nossa mina de Tataia, de Santa Quitéria, que é uma coisa que é importante, vai ser uma coisa, é uma redenção para o estado do Ceará. E tudo isso a gente teria isso garantido se tivesse com essa turma que tem esse pensamento militar mais focado, né? O pessoal que vem com esse discurso social, com esse papo que está aí, vai ficar tipo arrependido, como a gente mostrou no início da abertura do programa lá, que eles vão ficar cada vez mais se está se vendo que isso é uma conversa furada, que é apenas para iludir e para ganhar voto, tá? Mas as pessoas não estão mais nessa, tá? As pessoas não estão mais nessa. Nós tivemos um presidente que estava no poder e foi derrotado, né, nas urnas. Então, não é garantia, mas o poder não é mais garantia de permanência no poder, né? Essa coisa de poder pelo poder, eu acho que conseguimos reduzir bastante já, viu? Não é mais essa coisa assim, também de dizer que não vai dar em nada, que isso não vai dar em nada, que o cara pode fazer o que quiser, pode se sentir poderoso. Não é bem assim, os tempos são outros, né? Bem claro isso. Olha, Gabriel Viana. Olha, ainda falando sobre um assunto aí que tem tomado os últimos dias, General Mourão falou sobre Alexandre de Moraes. Você tiver o indício claro que há um crime de responsabilidade sendo executado por algum daqueles magistrados, que se abra um processo de impeachment dele. Porque se pode fazer o impeachment do presidente da República, pode fazer também de um juiz da Suprema Corte. Vejo que o devido processo legal aqui no Brasil foi rompido com esse inquérito que o Alexandre de Moraes conduz desde o ano de 2020. Já são 2 anos, é um inquérito que ele não tem prazo e não tem objeto, tá? E onde o Alexandre de Moraes é investigador, ele é denunciador, ele é julgador e ele é ofendido também. Eu acho que isso é o que todo mundo gostaria de ter, né? Tá? E ele manda prender quem ele quer e bem entende, né? Sobre o argumento de que, deputado Daniel Silveira é um troglodita? É um troglodita, mas exerceu o direito dele de expressar uma opinião. Não é nenhum perigo, né, para a democracia. É aquela questão de análise de risco que a gente faz. Norton, ele citou aí Daniel Silveira e como a justiça lidou com tudo isso, e eu fiquei pensando aqui na rapidez que foi em resolver, que sempre é, aliás, em resolver essas coisas relacionadas ao poder, seja legislativo, seja executivo. Por que para a população comum a justiça não é tão eficiente, tão rápida? Tem uma coisa que tem que ser importante, que tem que ser mesmo, né? Tipo assim, ela tem que ter um tempo, um rito, né? Um processo, por isso que o nome é processo, que é para garantir que o direito seja garantido àquela pessoa. Que a pessoa tenha os seus direitos, né? Sim. E também para que impedir que um cara que seja condenado num rito sumário, assim, né? Mas o que a gente está vendo na prática, e o próprio Lula, né? Ele pode alegar isso para ele também, que ele teve o processo dele correu muito mais rápido do que qualquer outro correria, tá? Você tem se for fazer um balanço aí, você tem processos aí que tem 20 anos, né? Você tem juízes sentados em coisas já para julgamento há 6 meses, há 1 ano, poderia ter julgado. Tem um caso muito absurdo aí que envolve uma escola fantasma aqui, que foi construída no estado do Ceará, né? Que o processo ficou 6 anos, né? Ficou 6 anos dentro da vara correndo. Aí quando chegou na hora do juiz dar a sentença, o juiz disse, não, volte porque é citada a junta comercial, volta para a junta comercial. Quando chega na junta comercial, o juiz disse, não tem nada a ver com isso. Aí ela estava numa vara, uma das varas aí, uma vara civil, ela vai para uma vara da Fazenda Pública.
tá? Aí cai na vara da Fazenda Pública que fica lá. E numa vara conhecida por ser lerda nesse processo de julgamento. Eu acho que esse pessoal que está aí, eles têm que entender toda essa coisa, né? E não pode ficar assim, entendeu? Eles não podem ficar assim. Eles têm que ter controle externo. Olha, a gente estava falando aqui no off, eu recebi umas imagens aqui no meu celular. Hoje o Atlético Mineiro joga contra o São Paulo, lá em São Paulo. Aí a torcida Galoucura, que é a principal organizada do clube, estava viajando para ir ver o time, e aí estão com alguns bloqueios em algumas rodovias lá desse trecho, né? Minas Gerais e São Paulo. E eles foram e bateram de frente com os manifestantes, e já a gente vai mostrar as imagens eles aí. Desbloqueando. Quer dizer, torcida organizada desbloqueando a estrada. A rodovia. Né? É, isso aí. É Brasil, Mas você né? tem que garantir. Isso é sagrado, cara. É o direito de ir e vir. Né? Agora, esse direito de ir e vir também com segurança. Isso o Estado tem que garantir. Tá? E as pessoas estão reclamando, que as pessoas estão andando na rua, elas não têm esse direito de ir e vir garantido. Tá? Então, tem uma série de questões aí que eles vão ter que ter. Por exemplo, não faz sentido dentro de uma reforma desse nosso sistema eleitoral, não faz sentido ter urna dentro de presídio. A gente falou isso várias vezes aqui, né? Porque se o cara está no hospital, aí ele não pode votar, ele tem um justificativo para não votar. Aí, por que eu tenho que levar a urna para dentro do presídio? Isso é dessas maluquices aí, essas audiências de conciliação, também elas são absolutamente desnecessárias. Como é que é? Inúteis, né? Absolutamente contraproducente. O juiz chega para o cara e diz assim, você foi bem tratado, né? Pela turma da polícia, aí o pessoal fica olhando. Aí já teve casos assim, elas duram 10 minutos, cara. 10 minutos. Podia tentar ver, conseguir filmar, né? Eu acho até que, por exemplo, com essas questões que a gente tem esse acesso, essa facilidade de colocar a internet, colocar as imagens circulando, essas audiências de custódia, elas deveriam ser públicas, elas deveriam ser transmitidas online. Isso era uma ideia até para passar para o Mourão, para passar para a turma toda, para todo mundo começar a ver essa coisa. Porque já teve cena onde o juiz obrigou o guarda a ir comprar desodorante e perfume para o cara que ia ser julgado. Deus. Você chega lá, aí o juiz diz assim, não, vai comprar, né? Vai comprar desodorante, vai comprar... Manda o cara vai ter que comprar esse deslocamento também, né? Tem uma série de coisas aí. Eu acho que o Poder Judiciário ainda não entrou nessa era da internet, das coisas, né? Ele pode avançar bastante nesse sentido. Inclusive, já tem vários escritórios de advocacia que estão se preparando para esse novo momento. Esses caras estão ligados, né? Estão montando estúdios, estão montando verdadeiros estúdios de televisão para fazer esse tipo de trabalho, né? Isso é uma coisa que vai ser, cara, esse ambiente online, né? Ele é uma coisa que está muito presente. Ele poderia já estar sendo utilizado por todo mundo, tá? Já poderia ter, por exemplo, as audiências do governador, eles deveriam ser transmitidas, tá? Quando fosse de interesse público, porque tudo é do interesse público, tudo que ele está sentado na mesa ali é do interesse público. A partir do momento em que o cara vira governador ou vira uma autoridade, ele praticamente perde o interesse próprio, pessoal, tá? Ele deveria, e do ponto de vista institucional, constitucional, ele passa a ser um cara naquele momento sem interesses próprios, né? Ele é representante de coisas que têm que ser públicas. Assim, ele passa a ser um cidadão absolutamente republicano, né? Ele praticamente perde quase o seu eu pessoal, né? Ele passa a ser uma pessoa que vai representar muitos votos, os votos que eles receberam. E isso é que tem que ser uma coisa que tem que ser levada em consideração. E eles não estão prestando atenção nesses novos tempos, tá? Isso é uma coisa a pensar. Tinha uma coisa que eu estava lembrando aqui, quando o Gabriel estava mostrando esse negócio, né? Olha, nós estamos agora entrando em finados, né? É a maior romaria do Padim Ciso, tá? Vai, assim, mais ou menos 700 mil pessoas. É um negócio assim... A cidade de Juazeiro fica lotada até não dizer mais, né? Porque essa relação, essa coisa toda, tem muito a ver com essa força espiritual do nosso Padim Ciso, né? E essa romaria, ela começa dia 29, dia 28, tá? Assim, as pessoas começam a se deslocar de onde estão para chegar no dia 2 lá em Juazeiro, chegar amanhã em Juazeiro, porque amanhã é que eu vou ter a grande missa campal, aquela coisa toda lá. Esse pessoal,
que era uma coisa para se perguntar para o tribunal como é que essa turma votou. Entende? Por que a abstenção foi... Só essa romaria já ia tirar assim, uma quantidade enorme de pessoas das urnas. Tá? Isso é uma coisa para as pessoas aí se interrogarem o que foi que aconteceu. Se amanhã vai se confirmar, vai ter pouca gente na romaria, se o pessoal começou a botar o pé na estrada antes, o que é que aconteceu, né? Porque isso é uma coisa que tem que ser explicada. Como é que vai... Então, provavelmente vamos ter a maior romaria dos últimos tempos, que vai ser a primeira pós-pandemia, né? Após esse processo todo. E agora é uma coisa para perguntar para as pessoas aí o que foi que aconteceu. Se teve ou se não teve essa abstenção. Se esse pessoal todo que votou, podia até fazer, né? Saber lá quem está. E aí, votou, onde é que você é? Quanto tempo você está na estrada, né? Porque a eleição foi domingo, né? É isso. Vamos agora para um rápido intervalo, né, Gabriel Viana? Isso. E já a gente está de volta com muito mais notícias. Estamos de volta e você aí já participou, já mandou sua mensagem, já foi nas nossas redes sociais e fez o seu comentário? Fale aqui. Olha, e nós estávamos falando agora há pouco de atos antidemocráticos como esses de bloquear vias aí pelo Brasil. Vamos mostrar agora um outro ato que aconteceu aqui em Fortaleza no dia do resultado das eleições. De novo, uma leva do PT tentando invadir o Coco Bambu aqui. A branca deles é com Coco Bambu. Bom, caso você não tenha identificado, você é de casa, esse estabelecimento é o Coco Bambu da Beira Mar, do qual o dono, o empresário à frente da rede Coco Bambu, é declaradamente apoiador de Jair Bolsonaro. E aí as pessoas apoiadoras do Lula foram lá na frente do restaurante na noite de domingo. Tentaram invadir o restaurante, né? Isso também não pode ficar... Se a gente reclama que está fechando as estradas, né? Isso é uma coisa maluca, né? Colocar. Eles têm todo o direito de ocupar, deixando a via... livre, né? Deixando a via livre, deixando as pessoas passarem. Senão vem a turma do galo e mostra que é que canta de galo, né? Mas assim, essa coisa também que aconteceu, isso era uma coisa que era... Foi uma coisa que teve muita repercussão e isso também ilustra que os lados, essa polarização, tá? Ela é medonha em todos os sentidos, tá? Se você tem um lado que você reclama de um lado, né? O outro também faz coisas completamente absurdas. Essa coisa de invadir, nós tivemos gente invadindo já Ceasa, né? Sim. Já tivemos gente invadindo supermercados, né? Aumentou a quantidade de gente... pelo menos vídeos, ninguém sabe se são reais, ou se são fake, se são montados, né? Porque tem gente que monta situações. Né? Você cria situações, né, para mostrar. Bom, mas você tem isso aí, já está um monte de coisa circulando, né? Agora, me parece que vai ser uma coisa meio inevitável esses conflitos, porque o Lula praticamente foi se esconder na Bahia agora, durante 5 dias, né? Ele foi dar um tempo lá. Está todo mundo querendo falar com ele para saber como é que vai ser o ministério. A escalação está sendo, assim, por enquanto, muito complicada. Assim. O mercado está pedindo para ir para o Meirelles e a turma não quer. Aí vai ter essas 2 figuras muito fortes aí, aliás, essas 3 figuras que são muito fortes aí. Alexandre Padilha, né? A Luiz Mercadante e a Gleice Hoffmann. Mas eu cheguei a ver o Meirelles numa projeção. Não, tem o Meirelles, mas só que assim, o Meirelles, para falar com o Lula, teve que passar pelo Alexandre Padilha. Aí foi o Alexandre Padilha que levou o Meirelles para conversar com o Lula. Camilo Santana também, né? Camilo falava que é, mas ele e a Isolda podem ser ministros da educação, né? Fala um e outro, né? Nós já tivemos esse mesmo papel com o Cid Gomes, tá?
que foi o ministro da Educação da Dilma. E essas três figuras aí, Gleice Hoffmann, Mercadante e Padilha, eles foram figuras de muito destaque durante o governo da Dilma. Tá? Você já tem uma conversa entre o Alckmin, ele já está sendo assim, tipo, isolado dentro do processo, né? Ele está conversando com o Mourão. Eu já vi também sobre isso, né? Que Mourão e eles já conversaram após aí o resultado. O Alckmin já não é aquela unidade, tanto que o Lula está pensando em dividir, ou o Lula, ou quem estiver conduzindo essa coisa toda aí, em dividir essa transição. Tá? Seria assim, a transição entre os governos, entre as pastas petistas e as pastas, digamos, do Centrão. Tá? O Alckmin seria o cara que seria encarregado de fazer essa costura com essa turma toda aí do Centrão e tal. E se é que vai existir Centrão nesse Congresso, que a gente não sabe qual vai ser o perfil dele. Né? E o Edinho, que é um prefeito lá do interior de São Paulo, ele está também conversando, ele chegou a conversar com o Ciro Nogueira. Teve essas... É o que está coordenando a campanha do Lula, não, o Edinho? O Edinho foi coordenador de comunicação da campanha do Lula. Ele já tinha sido secretário de comunicação do PT, essa coisa toda. Né? Mas o que já estamos vendo, assim, é que você tem uma cara muito parecida com o que foi o governo da Dilma. Tá? Só faltam eles chamarem o Joaquim Levy para ser o ministro da Fazenda, porque pelo andar da carruagem estão falando que o Meirelles está velho, que o Meirelles está tudo, né? Então, preste atenção, esse tiro no pé que deram nessa eleição do Lula, né? Ele pode acabar se tornando um tiro na cabeça do que a gente vai ver mais na frente aí, tá? Não é uma coisa tão simples do que está analisando. Se o governo ficar com essa cara dogmática desses caras, porque o Mercadante é uma coisa mais impressionante que o Haddad. Né? Ainda fala que o Haddad pode ser alguma coisa... relacionada à economia. Não, até o ministro da Fazenda. Né? Eles chegaram a citar o Haddad como sendo um cara de ministro da Fazenda. Mas, isso o mercado vai reagir de maneira muito forte. Qual é a qualificação do Fernando Haddad para estar à frente de uma pasta como essa? Porque até onde eu sei, ele é professor, né? Professor universitário. Qual era dele? Acho que é... Educação. Educação, né? Educação. Né? Acho que acho que é uma coisa de filosofia, né? Eu cheguei a ler uma tese dele, uma tese de doutorado dele, que era o primeiro parágrafo, que eu falei para vocês, ele estava tentando dar aula para o Karl Marx, né? Ele explicando porque é que o Marx tinha... Eles são isso, eles são presunçosos. Agora, se essa boçalidade, né, do PT emergir, isso vai ser muito ruim, tá? Porque esse núcleo aí vai ser muito complicado. Teve uma fala da Gleice Hoffmann, que a Gleice é uma figura... Se o pessoal achava que a turma do Bolsonaro era o Carlos Bolsonaro. Era tosco, troglodita, etc. E tal. A Gleice o nível dela é bem assim, viu? Ela é bem tranqueira, não é porque ela é lourinha e tal, que ela vai ser mais elegante do que nós outros, né? Nordestinos, né? E ela não gosta dessa turma. Ela na época que estava no Planalto, ela protegeu um pedófilo lá, que era um prefeito da cidade de Realeza, no interior do Paraná. Vocês podem até olhar aí, Gleice Hoffmann e pedófilos, vocês pesquisem. Podia até colocar na tela, né, fazer assim uma brincadeira, assim, dar um campo de busca, né? Um campo de busca e botar para as pessoas pesquisarem. Mas ela está desse jeito. E ela falou de cara que a transição vai ser feita com ou sem o governo Bolsonaro. Né? Isso é uma coisa importante, que tem que ter essa transição, mas que não vire também aquele bolo de noiva que foi... Chamava bolo de noiva, né? O Fernando Henrique, a transição do Fernando Henrique para o Lula. Né? Foi ali que fizeram todo tipo de maluquice ali. Todos os editais estavam preparados para a licitação. Eles mandaram e que foi daí que deu início ao correio híbrido, que deu a confusão toda no mensalão e etc. A gente tem participação aqui. O Norberto Martins, lá da Prainha, está mandando boa tarde, dizendo que gosta muito do programa. O Daniel também deu boa tarde. Tem a Nelma, o Paulo... O Rogério, tem muita gente aqui acompanhando a gente. Que bom. Sendo essa audiência sempre compartilhem, curtam, compartilhem, critiquem. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. E o QR Code também, né, Nayara? Importante. Isso, o QR Code é importante lembrar, como eu já falei hoje, está aqui esse lado, desse lado, toda vez eu confundo. Está aqui desse lado e por lá você pode acessar todas as nossas redes sociais. Confunde o juízo da pessoa, né? Um negócio desse está aqui em algum lugar. Enfim,
Flávio Bolsonaro, que é senador e filho do presidente Jair Bolsonaro, se pronunciou após o resultado das eleições. O senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro da família do presidente a se pronunciar após a derrota na noite do último domingo. Flávio aceitou a vitória de Lula e agradeceu pelos votos do pai. Estendeu o agradecimento ainda a cada um que ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país e que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação da sua vida. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também se manifestou nas redes sociais após o resultado das eleições. Pela primeira vez após o fim das eleições presidenciais, Michele Bolsonaro se manifestou após a derrota do marido, Jair Bolsonaro. Essa foi a segunda manifestação de um familiar do presidente que ainda não se pronunciou sobre o resultado das urnas. Diferentemente de todas as eleições anteriores, desde a implementação das urnas eletrônicas em 1996, ele é o primeiro candidato a presidente a não reconhecer a derrota após o resultado e, muito menos, parabenizar o adversário. Quem também se manifestou foi o atual vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que aguarda a posição do presidente Jair Bolsonaro sobre a vitória de Lula. Em entrevistas concedidas antes do resultado oficial, Mourão havia defendido que o resultado das urnas eletrônicas fosse respeitado, independentemente de quem fosse eleito. Acrescentou ainda que não foi candidato e, portanto, aguarda o presidente se posicionar. O presidente do PL visitou Bolsonaro e há agora a expectativa de um pronunciamento oficial do atual presidente. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reuniu com Jair Bolsonaro na tarde desta segunda-feira no Palácio da Alvorada. A expectativa agora é de que o atual presidente da República faça um pronunciamento nesta terça sobre sua derrota para Lula. Tarcísio de Freitas detalha como Bolsonaro recebeu a notícia do resultado destas eleições. Segundo o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Bolsonaro recebeu a derrota do pleito deste domingo com tristeza. Tarcísio afirmou na noite desta segunda-feira que conversou com o presidente e que ele pretende aceitar a derrota para o presidente eleito do PT. Fontes ligadas ao presidente afirmam que ele vai listar possíveis irregularidades nas eleições. Aliados do presidente Jair Bolsonaro informaram que ele vai reconhecer a derrota, mas que pretende listar o que considera possíveis irregularidades nas eleições deste ano que ajudaram a dar a vitória a Lula. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o próprio presidente deverá elaborar a sua manifestação. O formato de como ele vai se posicionar não está claro. Pode ser um vídeo, um documento ou uma postagem nas suas redes sociais. Já outros aliados de Jair Bolsonaro aconselham o abandono de críticas ao sistema eleitoral. Aliados políticos de Jair Bolsonaro sinalizaram ao presidente que ele abandone o argumento de fazer críticas ao sistema eleitoral. Segundo esses aliados, essas críticas já foram ditas na campanha e o resultado das urnas eletrônicas mostraram que o argumento de Bolsonaro não foi aceito pela maioria da população brasileira. Norton. O Bolsonaro demora para fazer isso, né? Mas assim, você tem já ministros do tribunal, do STF, chamando Bolsonaro de moleque, entendeu? Aí você tem, por outro lado, a galera dizendo que está mandando MST para desobstruir as... Olha, hoje eu escutei de um amigo justamente essa comparação, de que falavam sempre que MST era... o que as pessoas normalmente falam, né, popularmente, que não trabalham e que fazem esses protestos e atrapalham a vida das outras pessoas e que hoje está acontecendo diferente. Não, mas aí tu imagina, vai ser um incendiário contra outro também incendiário, né? A gente viu também que o pessoal não é muito democrático também, porque essa invasão do Coco Bambu que eles tentaram lá fazer, podia ter acontecido até problemas maiores, tá? Sim. Agora, esse clima não é muito positivo. Agora, a gente sempre está falando, tudo isso se deve a esse sistema eleitoral que é inauditável. Não adianta... Agora a gente vai ter que cortar rapidinho, porque a gente vai para um rápido intervalo.
Na volta a gente continua debatendo esse assunto das manifestações e falando de muito mais. Até já. Estamos de volta, falamos agora, há pouco tempo, sobre as questões dessas manifestações, tanto de um lado como do outro, né? Gente que venceu a eleição no domingo, que foram, podemos dizer que foi fazer provocação, Norton? Tem outro nome para dar, né? Não, aí sim são atos antidemocráticos, né? A gente está vendo com muita clareza atos antidemocráticos. Não tem outro nome para dar. Agora sim, não naquela fase, naquele período lá, que se estava reclamando, que deveria ter um processo, deveria ter as urnas. É importante lembrar que todas aquelas questões saíram exatamente porque todo mundo estava querendo as urnas com o voto fosse impresso, né? Que pudesse. Não é que o voto impresso, a pessoa também esculhambou, tá? É uma urna que imprime o voto. Talvez por isso que nem ninguém levou a sério, justamente por causa dessa questão do nome, voto impresso, que aí, como você disse, esculhambou. Realmente... Não, aí eles pegaram e mistificaram como se fosse uma volta passada do voto impresso. A turma do PT também deveria ter tido essa clareza e dizer, vamos aproveitar agora o momento, que é o momento da gente reformular isso aí. Sim. E eles não foram, tá? Porque quem comandava, um dos comandantes dessa operação no Brasil, que foi uma coisa que começou com Brizola, tá? Pouco se diga, mas um dos caras que pegou essa bandeira também, que ficou muito tempo com ela, foi o Roberto Requião, que foi candidato do PT ao governo do Paraná, tá? Que foi 3, 4 vezes governador do Paraná, foi agora candidato mais uma vez pelo PT no Paraná. Não funcionou lá, ele teve uma votação muito pequena, né? O Lula também teve uma votação muito pequena no Paraná. O Bolsonaro teve quase 70%, né, desses votos lá na região. Agora, isso é uma luta, cara, que não é uma questão de partido. As pessoas deviam ter tido juízo nessa época para lembrar. Porque é importante isso, porque essas coisas, o próprio PT já foi vítima disso, né? Nós tivemos aquela eleição de 2002 aqui no estado do Ceará, onde o José Ayrton, né, que foi reeleito agora deputado federal, disputou aquela eleição para governador e ele teve, por questão de 3.300 votos, 3.000 e poucos votos, e não, ficou em dúvida quem era que estava. E não se podia pedir uma recontagem de votos, né? E teve uma série de problemas naquela eleição. Por exemplo, a tabela de correspondência esperada apareceu depois da tabela de correspondência efetivada. É uma eleição que ficou, acho que é um dos grandes buracos na época, eu era consultor, eu trouxe para cá o Amilcar Brunazzo, para ele auditar essas urnas, né? Só na primeira auditoria que ele fez, ele tirou mais de 300 votos. Norton, a edição me informou aqui que as imagens da torcida organizada coloca, já está pronto. Está dentro do assunto. Se nossa direção puder puxar, vou aqui ver torcida organizada, que a gente está falando justamente dessas manifestações. Assim que tiver o que ele vai informar, Desculpa te interromper, pode continuar. Tranquilo. Ele não está pronto. Não, está puxando. A gente tem o Rica Peroni também falando dessa questão da blusa. Daquela torcida que você estava naquele dia, que o Hexa una, né, todas as... sim, que una a nação. Que a camisa brasileira volte a ser usada para todo mundo e tal, né? Vai ser uma coisa interessante. Eu já pedi a minha, já está chegando. Olha! Gabriel, tem outras cores oficial, bem bonitas, né? O Xing-Ling. Primeira linha. quase uma Norton, isso é pergunta que se faça, Norton, pelo amor de Deus. Todo mundo brinca, né? Todo mundo compra, né? Aliás, tem uma coisa que é engraçada. Um amigo que foi muito na China, andava muito na China, mexia com o comércio internacional e tal, ele falou que presenciou essa conversa lá, que entre eles lá, o cara disse assim, então no Ocidente, basta botar um jacarezinho na camisa, que o pessoal compra, aí o pessoal compra, aí então vou botar jacarezinho, né? Eu acho famosa. Eu acho incrível isso, porque desmantela todo esse padrão eurocentrista de pensamento, né? Dessa coisa do hedonismo, dessa ostentação de marca. Eu acho maravilhoso, todo mundo usando Lacoste,
A gente pode nem falar o nome, né? Mas já falou. Já foi, né? Mas não deixa de ser uma coisa engraçada. Marcas Ninguém sabe o que eu é. gosto de marcas esportivas. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que não é, né? E fica tocando, né? Tem muita coisa, né? Tem muito time de futebol, muita camisa. Inclusive, a procura pela blusa amarela da seleção caiu muito em relação à azul, que é o segundo uniforme, acho que justamente por conta desse cenário que a gente vive, né? Gabriel, nossa direção informou que já está ok as imagens, vamos conferir? Mas assim, a camisa da seleção sempre será canarinho, né? Canarinho. Vamos dar uma olhada, por favor, direção, pode colocar. A gente tirou o áudio porque, enfim, tem muito palavrão, mas para você que não tinha entendido, não entendeu, chegou agora, isso é a galoucura, a torcida organizada, a maior torcida organizada do Atlético Mineiro. O Atlético viaja hoje, já viajou, no caso o time, né, para enfrentar o São Paulo fora de casa, confronto direto aí por uma vaga na Libertadores. No meio do caminho, a torcida organizada que vai em caravana, vários ônibus, se deparou com um desses protestos dos bolsonaristas. E aí eles resolveram, por conta própria, fazer esse trabalho da retirada dos manifestantes, como você está conferindo. A gente, novamente, repito, a gente tirou o áudio porque são muitos palavrões. Nosso editor... Ia ter muito trabalho para cortar cada um deles. Ia ser mais um pi do que o áudio propriamente dito. Olha, isso é uma coisa muito engraçada. A gente está falando disso há um bom tempo. A rua não é mais da esquerda, já faz um tempo que eles perderam. Desde abril de 2013, eles tentaram identificar o fenômeno, tentaram copiar o fenômeno, quem é que estava montando. Essa turma bolsonarista, eles pegaram essa questão das mobilizações e tal. O que o Lula vai enfrentar agora, além de um Congresso muito complicado, um Senado muito complicado para ele, né? Ele só vai ter a favor a imprensa, acho que só a imprensa. Aí, parte da imprensa, né? A parte da imprensa, não, a chamada, como eles dizem lá... Grande imprensa? A extrema imprensa, né? O pessoal do Bolsonaro gosta de usar essa expressão, a extrema imprensa, mas não vai ser uma moleza para ele não, viu? Essa turma toda que está aí. E tem muito nego com juízo, e tem muito nego sem juízo, mas tem muito nego com juízo, né? O Zé Truvão, que é um dos caras líderes dessa história, ninguém viu ele nessa movimentação agora, mas ele é deputado federal. Então vai ter muito, não vai ser uma moleza, eles não vão ter como fazer, voltar imposto sindical. Eu acho muito difícil, pouco provável, né? Eu estava conversando com a turma de Santa Catarina ontem, e eles estavam me alertando para essas coisas todas, né? Não tem como voltar, vai ser quase impossível. Não, tem imposto sindical. Aumentar o ICMS, aumentar de conta de energia, de conta de combustíveis, para equilibrar esses caixas estaduais novamente, né? Esses poderes, aí o país todo vai se submeter a essa questão né? Ele vai ter, nós temos um cara que está muito batendo forte, cara. Ele fez uma campanha porque ele ficou revoltado com a quantidade de maluquice que inventaram contra ele, que é o Tarcísio, tá? O Tarcísio Gomes de Freitas, né? Ele foi muito duro. O tipo de coisa que ele enfrentou, a campanha que ele enfrentou da Folha de São Paulo, aquela galera toda lá, em cima dele, sabe, inventando coisas e falando mal do cara. Ele ficou muito magoado, tá, com essa coisa. E ele é um cara que vai dizer assim, sabe fazer? Né? Sabe como fazer? Ele é um dos nossos melhores... É um dos melhores produtos que o pensamento militar produziu dentro do Brasil. Que ele é um cara que vem daí, ele é um cara que teve no Haiti, com essa turma toda do Haiti. Aquele pessoal todo do Haiti vai estar com ele agora. Mourão vai estar com ele, tá? Eu acho que de quem a gente vai conseguir se livrar vai ser da família Bolsonaro. Não especificamente o Bolsonaro, que ele é um tipo bem brasileiro, um cara bonachão, um cara brincalhão, é troglodita, tem aquelas coisas dele, aquelas grosserias, mas é um típico carioca, assim, nesse sentido. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que a gente sabe que é o Bolsonaro. Agora, um cara como esse Carluxo, né? Que é o filho dele, que era o vereador lá, que foi um dos responsáveis por esse absurdo aí, porque ele teve que agora virar um marqueteiro de última hora, improvisado para fazer a campanha do pai dele. Quer dizer, criou uma série de problemas que ele não queria. Ele queria fazer aquela velha campanha de 2018, que era muito confortável, daquela maneira como ele imaginava, que basta lançar uma mitificação, né? Lançar por raciocínio dicotômico. Por conta dessas bobagens, o Bolsonaro não capitalizou uma série de obras aqui mesmo no estado de Ceará, né? Vai ter, novamente, o Lula vai estar pressionado já pelo Pacheco, acho que a gente tem matéria aí. Nós vamos falar. O Pacheco chegou com a conversa já lá, de não, vamos deixar o orçamento como está, emenda de relator, e etc.
que é para ver se a gente consegue controlar o Congresso, né? A conversa da turma vai ser exatamente essa, né? Agora, tu imagina se vai ter com o orçamento secreto, com esses bocões aí, com essa turma toda. Inclusive, a gente, quando passar esse período aí e tal, vamos fazer uma matéria sobre vamos fazer um especial sobre o orçamento secreto no estado do Ceará. Tem muitas coisas absurdas aconteceram aqui, sabe? Muita gente que pegou muita grana aí, esse negócio circulou na loucura, é uma coisa muito forte do que está acontecendo. Né? Norton, você fala agora há pouco de Tarcísio de Freitas, né, que é governador eleito de São Paulo. Ele aparece em um vídeo que você vai conferir agora, questionando o fato de atribuírem fake news ao bolsonarismo. Vamos lá. Nunca. Fake news é bolsonarismo? Eu sou vítima de fake news do PT todos os dias. Vocês não estão vendo a propaganda do PT? Não estão vendo? Quer dizer que é uma exclusividade fake news de um campo político, não existe no outro? Você já viu a quantidade? Se relativiza os problemas do PT toda hora. Hoje, por exemplo, é como se o mensalão, o petrolão, não tivesse existido. Como se fosse tranquilo readmitir, reconduzir um presidente da República que se envolveu nos maiores escândalos de corrupção da história. Os bilhões de reais que foram subtraídos da Petrobras não têm a menor importância. Não tem a menor importância. Comprovadamente, empresas devolveram dinheiro. Norton? O tom vai ser esse aí, entendeu? Vai ser muito difícil eles manterem essa conversa pianinha de que eles estão imaginando que vão colocar. Vamos fazer um acordo aqui, sabe? Já está todo mundo no poder, vamos se garantir. Não vai ser bem assim, vai ser daí para pior. Tá? Sobretudo porque ele vai ser... Vão perseguir, vão bater pesado no Tarcísio, como estão continuando batendo. São Paulo é um orçamento, acho que talvez até melhor do que o governo federal, né? Porque é a locomotiva do país, né? Nesse sentido, né? Essas questões de desenvolvimento de emprego, essas coisas, está tudo muito montado para ele lá. Esse governo do Tarcísio também vai ser outras coisas. Se a gente tem assim, grandes expectativas em relação às decisões da Raquel Lira em Pernambuco, para fortalecer uma mulher, essa entrada do Tarcísio, que é como se fosse assim, quase que imagine aí uma espécie assim, de Mário Andreasa, tu entende? Desses tempos modernos, um cara que sabe fazer obra, sabe colocar... A palavra planejamento, ela vem em Portugal, eles falam planeamento, que é colocar no plano, né? Então, ele sabe fazer isso aí, tá? É aquela história que a gente sempre publicou. O que fazer, todo mundo sabe. Agora, como fazer, é com essa turma aí. É o pensamento militar que entra em foco. Você não consegue ver nessa algazarra de pensamento do PT, que mistura Marx com Simão Bolívar, mistura Simão Bolívar com esses malucos Rosa Luxemburgo, essas burrices aí, entendeu? Aí coloca... Vai ser muito difícil para eles imaginar esse nível de idealização que eles têm, ao mesmo tempo, cada vez que você começa a pensar demais, né? Começa a idealizar, deveria ser assim, eu acho que deveria ser assim, né? A mesma coisa você dizer assim, eu acho que um tubarão deveria conviver com uma perna humana, né? Assim, tipo, né? Ele poderia ser feito isso. Você dizer assim, eu acho que o leopardo, com a onça, deveria conviver com um crocodilo. Né? É muito bonito, mas na prática não é assim que funciona. O mundo é complicado. E o que a gente vai assistir vai ser muito esses embates aí que a gente está vendo já no início. Né? Essa coisa vai ser muito aquecida. Vai ser muito aquecida. Eu acho que Brasília vai ser uma cidade que vai pegar fogo agora nesse começo nesse começo já de ano, já vai ser outra lógica, né? Vai estar um espaço muito grande para quem estiver falando, mostrando esses dois lados, sem essa vocação de vestir camisa, sabe? Que, na verdade, é uma estupidez, né? Você vê que Bolsonaro tem grandes qualidades, você não pode negar que ele fez muita coisa interessante, impôs um ritmo fundamental. Até mesmo na pauta de valores dele, ele em vários momentos ele se irmana, né? Ele se enlaça com o povo brasileiro de maneira muito clara. E o PT também tem muita coisa positiva quando ele lança essas questões, sobretudo trabalhar com essas pessoas que estão em minoria, né? Quando ele lança uma coisa muito importante. Se você for dizer se eles
começam os movimentos sociais, eles pegam carona depois que o movimento está feito, isso é outra questão. Mas, na verdade, eles embalam isso. É um pessoal que tem um conteúdo de promotoria do mundo jurídico, uma coisa muito forte. Eles sempre trabalharam isso. Os advogados, os jovens advogados foram um dos grandes caras que montaram o PT para colocar. Eles têm uma pauta muito ligada a essa questão dos direitos, é uma coisa importante. Espero que o PT dessa vez entenda, né, a importância de você ter preservado no país as aposentadorias. Né? Porque se foi uma das coisas que derrotou o Bolsonaro também, essa quantidade de funcionário público federal que foi chibateada pelo Guedes de toda maneira. Tá? Não tem sentido. Eu estava explicando até para os meus amigos lá de Santa Catarina ontem, que eu disse para eles assim, vocês estão aí já no Tribunal, né, Tribunal de Justiça, pagando as aposentadorias complementares. Agora, se preparem, porque nessa lógica de reduzir massa salarial no Brasil, né, daqui a pouco, se vocês não iniciarem um movimento agora para que isso seja bloqueado, não vai demorar muito tempo, vocês vão levar um corte. Né? Vocês vão levar um corte de proventos de aposentadorias que vocês já estavam pagando. Por que toda a vida está assim? No Brasil, o cara pagou a Previdência aquele tempo todo, na hora que ele vai se aposentar, como é que esse direito não está garantido? Isso é um Estado democrático de direito? Né? Se esses direitos não são eles são antidemocráticos, né? As pessoas vão e caçam esse direito, cortam esse direito. O Bolsonaro segurou a questão do Exército agora, não deixou que tivesse os cortes de aposentadoria pesado nele. Aí ficou essa coisa toda. Como é que vai ficar agora, a partir de agora? Vão mexer nisso? Quem é que vai ter coragem de mexer com aposentadorias da Polícia Militar, por exemplo? Essa aposentadoria dos professores. A gente está vendo, está todo um problema aí. Né? Não querem pagar os precatórios. A gente está vendo toda essa questão. Teve um movimento muito grande já. O dinheiro que chega para o cara, os governantes vão seguro, né? Não distribuem. Por que é que se tem que caçar aposentado no Brasil, cara? Isso é uma coisa que não faz sentido. Essa proteção dos aposentados vai ter que ser feita. Viu? Vai ter que ser feita. Isso aí não, nós temos que ter preservado a nossa renda, essa massa salarial, que sem essa massa salarial a economia não gira. Né? A gente tem que tá vendo isso com muita clareza, que não pode, isso não é uma política brasileira. Aparecem esses maluquinhos, como esse Guedes aí de Chicago, dessas escolas malucas, e chega aqui para dizer como é que tem que ser feito, como é que o Brasil deve ser desenhado, do ponto de vista de subtrair essa possibilidade de você ter um mercado interno, deram essa concessão. Isso também é uma coisa interessante que o PT fez, você não pode dizer, não tem como não negar, né? O Fernando Henrique fez aqueles vales lá que aqueciam mais setores. Mas o PT pegou e fez a política de transferência direta de renda, que na verdade não foi nem do PT, mas é do CEPAL, né? Que esses grandes pensadores que a gente teve aqui, que essa turma de Harvard combateu de maneira muito forte, Milton Friedman, esses caras todos aí, né? A gente tem essa visão, isso não é uma visão de esquerda, tá? Isso é uma bobagem, isso é uma visão de economia, uma coisa real. Nós temos que ter massa salarial, nós temos que ter mercado interno. Um país sem mercado interno não é um país soberano. O Brasil cresceu absurdo, para vocês terem ideia. Ó. O Brasil cresceu como país quando Portugal liberou os nossos portos para essa comercialização. Quando o Collor tirou aquelas barreiras alfandegárias e meteu, né, melhorou muito. A nossa indústria de automóveis era uma coisa patética, né? A nossa indústria até de produtos de higiene pessoal era ridícula, cara, entendeu? Entrou aqui muito forte essa parte de higiene pessoal dos Estados Unidos, entrou pesado aqui no Brasil, foi um negócio incrível, melhorou muito o que tem, né? Para o povo que gosta de uma cervejinha, se você ver o nível de qualidade da nossa cerveja, é uma coisa ridícula, né? Vai ter que proteger, o mercado tem que ser protegido. Né? Os nossos laticínios, os nossos leites, essas coisas, é muito fraco, tudo ainda é muito ruim em relação ao que você consome fora. Se você for ver a qualidade dos produtos da indústria alimentar fora do Brasil, é um negócio fantástico. Né? Aí o que é que eles fazem aqui? Basicamente, juntando, que é uma coisa que a gente pode até fazer um material muito interessante, que é com essa quantidade de caixa de leite, que ela é só, não, que vai virar para o lixão. Né? Sequer, você tem já na Itália umas fábricas de telhas usando esses itens. Né? Aí todo esse material fica na mão de uns bilionários franco-suíços. Né? Eles mexem com isso lá, e a família toda de maluco. Cara. Esses caras têm dinheiro que não acaba mais. Né? Aí a família
que tem caso de incesto, caso de junk dentro da família, drogado, aí alcoólatra, maluco, todo tipo de piração, que o dinheiro ali, ele não tem preocupação com o dinheiro na vida, né? Acaba o cérebro voando fora da cabeça, né? Não tem nem zoado assim. Tem muito milionário que é pior do que esses malucos de hospício aí, tá? É uma coisa maluca. Norton, pegando gancho do que você estava falando agora de economia, né? No evento, Paulo Guedes falou sobre o crescimento econômico do país e sobre transferência de renda. Acreditem nas narrativas, olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante, é polarizada no momento, nós vamos superar isso um dia. Não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Crescimento econômico subindo, inflação descendo, desemprego descendo, investimentos aumentando. Esses são os fatos. Então, graças à nossa administração, as estatais que davam um prejuízo de 40 bilhões por ano passaram a dar um lucro de 188 bilhões por ano. São 228 bilhões a mais. Então, se você tem esses recursos, vamos pegar a parte dos dividendos, que são nossos, do governo, e vamos transferir para os mais pobres. Então, está orçado, quer dizer, o superávit do governo será mantido. Nós tivemos um superávit no ano passado, vamos ter um superávit de novo esse ano. Então, está tudo dentro da responsabilidade fiscal. Outro momento, o ministro da Economia falou sobre a inflação. Vamos conferir. Vocês nunca tinham visto isso? Tinham visto a inflação menor no Brasil do que nos Estados Unidos? Tinham visto a inflação menor no Brasil do que na Alemanha, no Reino Unido? Então, divirtam-se. Abra um jornal, lê, vê eles falando que está tudo estragado e se divirtam. Riam deles. Toda nave, toda arca de Noé tem um pica-pau a bordo, né? Furando. Para tentar fazer água, né? Toda arca de Noé tem um pica-pau a bordo, né? E toda arca de Noé também tem um chuchuca, né? Rapaz, o Guedes tem talento para um monte de coisa. Ele salvou em alguns movimentos que ele fez. Ele foi muito bom, viu, em arranjar dinheiro para dar aquele dia da pandemia, né? Ali foi um golpe que ele fez, não é um golpe, é uma transação financeira que ele fez, que liberou uma quantidade enorme de dólares para o Brasil, e o Brasil praticamente conseguiu pagar a conta a partir daí, né? Agora, de Posto Ipiranga, o que é que o Guedes virou, né? Ele foi muito acusado, dentro da cúpula da campanha do Bolsonaro, de ter sido o cara que fez uma série de disparos alucinados aí na reta final, levantando suspeitas sobre essa questão dos pensionistas, sobre essa questão de se ia ter reajuste ou não ia ter reajuste do salário mínimo, né? Ele é de desatrelar essa coisa do salário mínimo da inflação, que eu acho também até está correto em algumas análises, assim, né? Mas esses aumentos reais, eles não podem ser baseados apenas nisso, tá? A questão tem que ser outra, basicamente, porque você não pode também imaginar que essa política econômica ela pode ser simplesmente voltada para isso. Ou o Lula vai colocar liberais, mas liberais mesmo, não neoliberais, assim, né? Mas colocar esses liberais, né? Porque esses neoliberais têm conteúdo liberal ainda, tá? Mas não tem nada pior do que um neo em qualquer situação, tá? Tipo neo-marxista, neo-freudiano, neonazista. Botou neo na frente, dá problema. Sempre que alguém falar alguma besteira, neo-modernista, é bobagem, sabe? Assim, ou você vai para o conteúdo clássico da coisa, para onde está aquele pensamento fundante, né? Que ele tem um diálogo com a tradição muito importante, que é uma coisa que a tradição não é essa bobagem aí de você imaginar que vai ter que ter um cara vestido de luvas de punhos de renda para analisar as coisas. Não, a tradição a visão da tradição é outra. Ela não é cinzas, né? Ela é, sobretudo, fogo que é transmitido. Então, essa coisa, isso sim é uma tradição, é aquela chama que tem que estar acesa e que aquilo ali foi ela vem de uma quantidade de diálogos que já são em existência há muito tempo, que são culturas que o mundo acumula. O Guedes é um cara nesse sentido. Agora, ele, desse ponto de vista de desempenhos dessa máquina ocidental, né, ele é um dos caras que inevitavelmente foi grande, tá? O Brasil, imaginar que o Brasil ia ter inflação menor do que os Estados Unidos, imaginar que o Brasil ia ter inflação menor do que a Alemanha, e imaginar que o Brasil ia ter inflação menor do que o Reino Unido, né? Nisso aí ele está de parabéns. Agora, ele não entendeu essa questão, que nós temos um atraso, nós temos que
não é nem igualar, não, porque o Blake já falava, né? A mesma lei para o leão e para o touro é opressão, né? Ele usava essa expressão. Mas ele entender que tem que ter os benefícios sociais, porque essas pessoas, infelizmente, cara, elas são jogadas para a bacia das almas aí e deixa isso como está. Não pode chegar e tacar o facão tacar o facão na aposentadoria do pessoal. Porque se você tira dinheiro da economia, você desemprega, você cria esse ciclo de bem-estar, né? E oportuniza esses discursos demagógicos do Lula, por exemplo, de dizer, eu vou meter picanha em todo mundo, né? Sabe assim, né? Vai demorar em março, vai todo mundo dizendo, cadê a picanha, né? Cadê a picanha? Vai ser aquela comédia, né? Vai todo mundo querer, cadê meu espetinho, meu churrasquinho, né? Esse cara vai para a churrasqueira, não vai, é bem rápido. E a gente está vendo essas mobilizações de fechar, de ocupar ruas. Em termos de ocupação, esse pessoal é mais forte do que essa turma que está totalmente desorganizada. Tá? Até porque, você imagina o seguinte, ó, antes do Gabriel falar, esse sindicalismo que voltar, ele foi... Esse mesmo sindicalismo que estava muito ativado no Brasil naquele período antes do Lula chegar no poder, na época do Fernando Henrique, que também se bateu muito no Fernando Henrique por conta dessa questão dos aposentados. Foi uma das coisas que mais desmontou o Fernando Henrique, foi essa perseguição que ele fez à máquina federal, né? Ele achar que os caras são... que é tudo vagabundo, tu entende? Assim, aí ele acabou botando todo mundo no mesmo nível, não fez uma separação entre quem trabalha e quem não trabalha, quais são os setores essenciais e quais são os setores que têm que ser de fato valorizados. E quanto é que tem que receber. E em outros países do mundo, cara, o professor recebe uma fortuna. E por que aqui tem que ser essa miséria, né? Essas coisas todas é que o pessoal do PT vai ter que penar, porque não há dinheiro para tudo que se quer, que se pensa, ou para tudo que tem que fazer. Não é assim, essa coisa é limitada. Nisso aí, esses monetaristas como o Guedes e como outros caras, eles dão show, tá? Gabriel? Olha, o Mourão falou sobre o orçamento secreto e que o Executivo precisa retomar o controle desse orçamento. O Executivo precisa retomar o controle do orçamento. Está errado isso aí. Eu tenho me posicionado contra aquilo que eles chamam de orçamento secreto, que é a emenda de relator. Por quê? Como é que a coisa tem que funcionar? O Executivo monta a peça orçamentária com base na expectativa dele de arrecadação, no plano plurianual e com, vamos dizer, as possibilidades e limitações. E entrega aquilo para o Congresso. No Congresso vai ser discutido essa peça orçamentária e vai se definir realmente aquilo que a sociedade quer. Terminada essa definição, a peça tem que voltar para o Executivo, que, como o próprio nome está dizendo, faz o quê? Executa, sob a fiscalização do Congresso. É dessa forma que tem que ser. Então está errado. Está errado, né, o deputado pegar, não vou mandar 5 milhões lá para a prefeitura da cidade X, se não tem um planejamento, não tem um projeto, então é o campo aberto para dinheiro jogado fora. E se joga muito dinheiro fora, lamentavelmente, no nosso país. Vamos ver agora detalhes. O que o Mourão falou aí é muito sério, tá? Sim. O dinheiro é roubado mesmo, não é outra palavra. Norton, e agora nós vamos ver detalhes sobre o desempenho de Lula e Bolsonaro pelo Brasil. O presidente eleito, Lula, manteve o desempenho do primeiro turno e venceu em 11 das capitais brasileiras contra 16 do seu adversário, Jair Bolsonaro. Entre as capitais estão São Paulo e Porto Alegre, em estados onde Bolsonaro venceu. As demais capitais em que Lula ganhou são Belém, no Pará, São Luís do Maranhão, Teresina, em Piauí, Fortaleza, no Ceará, Natal, em Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, Recife, em Pernambuco, Aracaju, em Sergipe e Salvador, na Bahia. A menor diferença entre os dois, proporcionalmente, numericamente, ocorreu em João Pessoa, onde Lula ganhou por apenas 925 votos, 0,2% do total. Em Fortaleza, Lula obteve 880.559 votos, o que corresponde a 58,18% dos votos válidos. Já Bolsonaro obteve 633.009 votos, o que representa 41,82% dos votos válidos. Com o cenário global perto da recessão e o Brasil endividado, propostas do agora presidente eleito Lula terão alguns entraves para avançar, como o aumento do atual Auxílio Brasil para R$ 600
e a isenção do imposto de renda para todos que ganham menos de R$ 5 mil por mês. Especialistas relataram restrições que podem tornar mais desafiador para Lula cumprir suas promessas, como, por exemplo, inflação nos países desenvolvidos, situação fiscal do Brasil e oposição no Congresso. Lula ainda não apresentou quem vai formar sua equipe econômica, mas outras propostas, como a revisão da regra do teto de gastos e da reforma trabalhista, fazem parte dessa lista de promessas. É bom acrescentar, Gabriel, que é o seguinte, além dos R$600 do Auxílio Brasil que ele quer voltar, ele vai voltar a chamar de Bolsa Família, né? O governo quer voltar a chamar de Bolsa Família, eu acho que pode até chamar, não tem problema. Ele quer dar R$150 por cada criança de 6 anos. Então, a família que tiver... Com que justificativa? Uma família que tiver, assim, uma mãe nova que tiver 3 filhos, vai receber mais 450, vai para R$1.000 e tantos. Né? Então, a questão é a seguinte, de onde é que vai vir essa grana? O Henrique Meirelles já alertou o Lula que o orçamento vai precisar ter, é por isso que ele falou que era o waiver, né? Para abrir o orçamento para uma excepcionalidade, para que o Congresso dê essa excepcionalidade para ele colocar, vai precisar de 52 bilhões de reais para pagar isso aí, essa conta. Né? Tem coisas que não vai dar. A gente viu o menino falando, a gente tem o Tarcísio também falando essa questão. De onde é que vai vir o dinheiro? De onde é que vai sair essa grana toda para pagar todo esse pacote de bondades aí que o Lula prometeu demagogicamente. Norton, e a quantidade de ministérios do governo Lula deve aumentar. Veja detalhes. A nova esplanada dos ministérios a partir de 2023 deve ampliar o número de pastas, acabar com o modelo de função em superministérios e abrigar aliados que representem a frente ampla de partidos que elegeu Lula. Esse é o plano do grupo político que venceu as eleições com Lula neste domingo. Pelas contas, a esplanada passaria de 23 para 33 pastas ao menos. Entre as novas pastas estão pequenas empresas, igualdade racial, segurança, povos originários e cultura. A economia poderá ser dividida mais uma vez em planejamento e fazenda. Para a área econômica, que será crucial para colocar em prática a agenda de investimentos propagada pelo governo eleito, estão cotados Fernando Haddad, que perdeu as eleições para o governo de São Paulo, o ex-ministro Henrique Meirelles e também o economista Gabriel Galípolo. A cientista política Luciana Veiga avalia que a composição ministerial do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito com 50,9% dos votos válidos, será um fator muito importante nesse momento. Em entrevista, a especialista lembrou que o discurso do petista, após o resultado ser anunciado, mostra a dimensão do desafio que tem pela frente de unir um país dividido. Que o atual presidente do Chile diz que tem muito a aprender com a experiência do Lula e do Brasil nas últimas décadas. Sua mensagem de unidade e nobreza é importante diante da polarização. É o caminho que seguirá também no Chile para construir mais justiça social para toda a pátria, como afirmou o presidente chileno. Gabriel Viana. O agora governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, antes das eleições, fez uma crítica às promessas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fico impressionado. Não, a população vai ser mais feliz e todo mundo vai comer picanha. Tá bom, como? Você mostrou o caminho? Você sabe fazer porque lá atrás, quando o vento soprava a favor, quando a relação dívida-PIB era baixa, quando você tinha bull de commodities, você não mexeu nas alavancas do crescimento estrutural. E aí você condenou o Brasil a muitos anos de pobreza. Com uma cabeça velha, com um discurso superado, um discurso anti-business, um discurso estatizante, incompatível com a grandeza do Brasil, incompatível com as oportunidades que estão na nossa frente, com um Congresso que agora tem uma Constituição absolutamente desfavorável para a esquerda. Como que você vai gerar emprego? A pessoa vai para o discurso e diz o seguinte: eu vou gerar muito emprego, mas eu não sei como. E ele disse isso, eu não sei como. E as pessoas estão apostando nisso, que esse cara vai trazer felicidade. Não vai. A gente tem um caminho de prosperidade, porque nós enfrentamos tudo de ruim que nós podíamos enfrentar. Norton? O Tarcísio, esse cara que acabou de falar, foi o governador eleito de São Paulo com votação estrondosa. Ele é uma máquina para trabalhar, do jeito que São Paulo gosta, que São Paulo adora caras que são workaholic assim. Ele vai ser um negócio, é uma expectativa muito grande. Não vai ter como sabotar, porque esse pessoal vai estar com o exército todo na mão. Esse eixo de poder aí do Mourão,
do Moro, Tarcísio, ele é muito mais consequente, tá? Ele tem a cabeça muito mais fria do que a cabeça da turma do Bolsonaro. Então, é uma nova realidade, é um país que... É por isso que eu falei, não adianta vocês ficarem imaginando que vão fazer essas bobagens que o Boric está querendo fazer no Chile, que o Petro está anunciando na Colômbia, né? Que esse Fernandes, esse doidinho lá da Argentina, está falando. O presidente, que não é presidente, né? De Cuba, né? O Maduro, Cuba, aquela galera toda aí. Se você botar, se o Brasil tentar virar essa maluquice sandinista, cara, vai ser uma piada. Eles não aguentam nem 3 segundos no round, no primeiro round. É isso, Norton. Estamos chegando ao fim da hora de hoje. Foi um nocaute, né? Você viu que ele acertou mesmo. Foi sim. Estamos chegando à hora de hoje. Foi muito bom estar aqui com todos vocês. Agradeço a participação de todos. Gabriel Viana. É isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Especialista e